Não, você não viu errado, é isso mesmo. CEP Futebol. O quê? Vocês não são a Samuca TV? Não, não. CEP é Caio, Emerson e Pedro, são os nossos nomes, se você não sabia. E neste canal nós vamos falar de futebol de maneira geral. Nacional, internacional, o que a gente quiser, entendeu? O espaço é livre, então eu convido você a chegar, já se inscrever aqui no CEP Futebol e acompanhar. Nós faremos vídeos num primeiro momento, tá? Sobre cada um dos assuntos, principais campeonatos aí. Mais para frente, a nossa ideia é fazer lives aqui também, beleza? Caio Fábio, meu amigo. Bom demais? Bom demais, meu amigo. Estava melhor antes de ver você com essa camisa, né? Mas enfim, tudo certo. Estou bem realizado aqui de estar nesse projeto com você. Já era um desejo, né, de falar no YouTube de futebol para além de Cruzeiro e nada melhor do que fazer com quem entende, né? Você e o Pedro são craques. Então, chega mais, galera. Se inscreva, compartilhe, porque o CEP Futebol só está começando. É isso, é isso. Pedro Torres, olha ele aí, o Chelsudo. Pedrão, eu vim com um fardamento para fazer raiva nos vocês dois. Camisa do Real Madrid e um boné do Tottenham. Mas você falou que o Tottenham é para você, dane-se, né? É isso, Caramujo. Um salve para você, né? Um salve para o Caio. É muito bom a gente poder estar aqui, poder tirar esse projeto aí do papel. Eu não vim com camisa de time, mas eu vim com verde, verde de esperança que em algum momento o Chelsea vai melhorar. Por isso eu escolhi o verde. Mas estamos aqui para poder falar de futebol internacional, falar de futebol nacional também. Tenho certeza que a galera vai gostar bastante de acompanhar. E vamos lá, que tem coisa legal para a gente falar por aqui. É isso aí. Como vocês estão vendo aqui no topo, né? Hora do clubismo. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. E nele a gente vai fazer aqui o nosso momento clubismo, tá? Afinal, Caio, torcedor do Barcelona, Pedro, torcedor do Chelsea. Eu, torcedor desta porcaria aqui, ó, chamada Tottenham Hotspur, que no meio de semana ganhou do Borussia Dortmund. O técnico Thomas Frank estava pendurado. O pessoal falou de sábado para domingo que ele já estava demitido. A torcida cantou para ele: você será demitido amanhã. E o homem simplesmente ficou. Acho que esse cara assim, nós vamos perder na terça mesmo, todos os volantes machucados, não tinha ninguém. Nós vamos perder na terça, aí perde pro Borussia e aí manda embora. Aí foi e ganhou do Borussia, contando ali com expulsão no primeiro tempo. Show de Odobertinho Gaúcho, tá? Wilson Odobert, o pior jogador bom ou o melhor jogador ruim do elenco atual do Tottenham, mas assim, foi uma vitória por 2-0 e poderia ter tomado empate, inclusive. A sensação é que se não fosse 11 contra 10, tinha tomado, tá? Mas assim, gente, o Tottenham é um time absolutamente sem futuro, tá? Então já vamos começar com essa colocação. Eu sou pessimista com o Tottenham, o time é todo esquisito. Contratou recentemente o Conor Gallagher, que é um bom volante, mas assim, Pedro sabe mais que eu, né? Ele é bom, mas não é isso tudo também, né, Pedro? Não, a galera na Inglaterra, na torcida do Chelsea, chamava ele de Gal Dog, né? Por causa de cachorro. Que ele era meio que um cachorro louco ali. Físico absurdo dele, isso ninguém pode tirar. É um cara que se entrega muito, mas tecnicamente ele é bem o estereótipo do jogador inglês, né? Que tem aquela dificuldade ali, mas assim, eu acho que é um atleta que vai ajudar o Tottenham, tá, o Caramujo? Gostava do período dele de Chelsea, em vez do outro ele fazia raiva, mas ele é aquele jogador que todo treinador que trabalha com Gallagher gosta dele. Vai colocar ele para jogar. Ele é aquele jogador do seu time que vai te irritar, porque às vezes você tá com raiva dele e o treinador vai colocar ele ali para jogar, mas eu tenho certeza que, assim, pensando no nível Premier League, ele tem condições de ajudar, assim como ajudou o Chelsea, foi importante, mas acho que a partir do momento que entra ali, talvez, em competição contra equipes de fora, né? Tipo, se der um Chelsea, se der um Tottenham em Bayern, se der um Tottenham em Real Madrid, talvez não seja tão legal assim você contar com o Gallagher. Eu tenho É, uma curiosidade sobre ele. Já vi jogando em loco no Metropolitano. No jogo em que eu fui Atlético Madrid ou Sassuolo, o Gallagher fez alguns minutos, inclusive tinham 13 ingleses chatos atrás de mim o tempo todo pedindo o Gallagher. Entrou, não arrumou muita coisa não. Mas eu acho bom jogador e inclusive fiquei surpreso o Atlético Madrid ter desfeito de forma tão simples dele, porque era um cara útil no elenco, né? Foi titular, por exemplo, pouco antes. Eu me lembro que na Supercopa da Espanha contra o Real Madrid ele começou a partida, poucos dias depois já foi para o Tottenham, mas é bom jogador. o Simeone é meio doido também, né? Ele ama os caras, depois já tira o cara, já manda embora. O Almada acabou de chegar e já fala de sair. Enfim, é uma gestão meio caótica do Diego Simeone, que é um técnico
bom, mas que há muito tempo não se prova, hein? Sei lá, sei lá. Daqui a pouco a gente fala mais de campeonato espanhol. Mas sobre o Tottenham, só para encerrar, final de semana provavelmente vai dar um jeito de perder para o Burnley, né? Porque o Tottenham tem feito uma campanha ridícula na Premier League, né? Um dos times que mais perde na competição e ressuscita todos os defuntos, tá? Nottingham Forest não ganha há 3 meses, ganha do Tottenham. West Ham não ganhava, não sei o quê, ganhou do Tottenham. Então, assim, é um time que sempre dá um jeitinho de perder. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Enquanto isso, o treinador vai sendo mantido ali. Talvez na semana que vem, a hora que a gente fizer a zona de clubismo, o Tottenham já não tenha mais treinador. Se der a lógica, inclusive, ele vai dar um jeito de tropeçar, de fracassar na Champions. O Tottenham sempre dá um jeito de perder. Para fazer uma transição aqui, Caio Fábio, não tem uns jogadores sobrando no Barcelona para mandar para nós, não? Ah, não, não. O elenco já é enxuto, né? O elenco do Barça é bem enxuto, então não dá para fazer isso. Inclusive, o Barça precisa de jogadores, mas aparentemente vai ficar só com o João Cancelo nessa janela porque falta grana, né? Ou pelo menos as regras financeiras acabam impedindo o Barça de contratar. O Flick queria muito. Opa! Pobre, falido. Não é bem assim, não é bem assim. Mas enfim, o Flick queria muito um zagueiro, porque o Barça tem essa lacuna desde a saída do Inigo Martínez, né? Que acabou indo para o Al Nassr, e aí muitos problemas defensivos pintaram, ainda mais do que na última temporada, que foi muito boa, mas o Flick tem tido um pouco mais de trabalho na atual temporada, muito pela saída do Inigo. Só que o Barça, infelizmente, não pode fazer esse movimento. Ele teve que se contentar com o Cancelo. E aí, por que eu tô falando do Cancelo, sendo que o Barça precisa de zagueiro? É porque ele é um cara versátil, né? E tem o Jules Koundé, por exemplo, na lateral direita, que quando o Cancelo jogar como lateral direito, pode virar um zagueiro. Então, pelo menos é uma forma aí do Flick ter mais opções. Mas o fato é que o Barça, mais uma vez, faz uma temporada interessante, né? Já foi campeão da Supercopa da Espanha, não vale lá muita coisa, mas vale por bater o maior rival, que inclusive no dia seguinte demitiu o Xabi Alonso. Foi mais uma vitória do Barça sobre o Real, com um brilho de Rafinha. E quando a gente olha para as outras competições, o Barça vem bem, né? Me parece que na Espanha tem tudo para dominar mais uma vez em termos de títulos, porque já ganhou a Supercopa da Espanha, está nas quartas da Copa do Rei e não vai enfrentar o Real Madrid, vai enfrentar o Albacete, que eliminou o Real Madrid. Engraçado isso, né? O Albacete eliminou o Real e aí no sorteio vai ser justamente o time a enfrentar o Barcelona. Jogo único. É legal esse formato de Copa do Rei, mas mais uma vez o Barça pinta como favorito, é até o maior campeão da Copa do Rei. Em La Liga é o líder só com 1 ponto de distância, né? Ô, Caim, só um ponto. Esse jogo aí da taça, ele é no Camp Nou ou lá em Albacete? Vai sem Albacete. Ah, então vai ser legal. Não, o Barcelona vai ganhar, mas vai ser legal, pelo menos. Porque não, se for no Camp Nou, não ia dar graça, não. Potencial de resenha, né? Sim. Tem mínima, tem mas pode rolar, até porque o Albacete chega motivado, né? Já eliminou o Real Madrid, então por que não eliminar o Barcelona? Mas existe um favoritismo claro. Agora, olhando para a La Liga, o Barça tem 1 ponto de distância para cima do Real Madrid, mesmo com uma sequência muito grande de vitórias, né? O Barça vinha de 11 vitórias seguidas até perder para a Real Sociedad, não sei como, um azar absurdo, e acabou que o Real reduziu a distância, né? Mas quando a gente olha campeonato por campeonato, o Barça parece que vai conseguir ser mais regular do que o Real Madrid. Na próxima rodada, por exemplo, o Barça no Camp Nou pega o último colocado, que é o Real Oviedo, e o Real Madrid pega o Villarreal fora de casa. O Villarreal faz um grande campeonato, é o 3º colocado, então tem aí um cenário para quem sabe o Barça voltar a abrir vantagem. A competição, amigos, que talvez a equipe esteja mais rateando ou tenha mais rateado, é de fato a UEFA Champions League, né? Mas o Barça se colocou em boas condições para a última rodada, mesmo estando fora do grupo dos 8, acabou vencendo o Slavia, um jogo mais duro do que eu imaginava, venceu por 4-2 fora de casa, com um brilho de Fermin, faz uma temporada fantástica, né? 20 participações em gols em 24 jogos, o banco de reservas ajudando também, com o Rashford, com o Olmo. Barça não teve o Amal, mas conseguiu fazer 4 gols. Só que segue com o seu problema de tomar muitos. Mas fato é que o Barça chega aí para a última rodada dependendo somente de si.
mesmo estando em nono, porque tem um confronto direto entre PSG e Newcastle, né? Então vai ter alguém tropeçando. E aí o Barça, na última rodada, tem o Copenhague no Camp Nou, sem Frank de Jong, sem Pedri, mas com o retorno de Yamal. Então, é o panorama geral da temporada do Barça, que dentro do país tem tudo para conquistar os principais títulos novamente, mas o grande desejo é a Champions. Principalmente depois da eliminação doída. Até hoje eu sofro por causa dessa eliminação na temporada passada. É o grande objetivo do Barça voltar a ser campeão, coisa que não acontece há quase 11 anos. É muita coisa. Quer fazer raiva no Caio, é só botar uma foto do Acerbi perto dele, assim, ó. Fez aquele Nossa. golzinho da Inter. Um gol improvável lá. O Ronald Araújo Pedrão, faz mais raiva. que isso, cara. Pô, que isso. A recuperação do ser humano, Ronald Araújo aí. Mas, ô Pedrão, o Chelsea, por sua vez, tá mais ou menos na mesma briga do Barcelona ali na Champions, né? É isso, é uma temporada, assim, é uma Liga dos Campeões onde o Chelsea até tinha uma certa facilidade, o Caramujo, eu diria. O confronto inicial foi o confronto mais difícil, né, diante ali do Bayern de Munique, lá no estádio do Bayern de Munique, o Chelsea acaba perdendo, mas depois o Chelsea teve possibilidades interessantes e o Chelsea acabou talvez não aproveitando tanto, né, tem ali empate, tem resultado ruim, tem performances ruins dentro da Liga dos Campeões, e aí é uma tônica do que é a temporada do Chelsea, né? Uma expectativa muito grande em um time que não vai. Não à toa trocou de treinador. Começou, acho que a temporada do Chelsea começou com uma certa expectativa, muito por conta também da surpresa que foi o Chelsea no Super Mundial. Ninguém esperava que o Chelsea fosse o europeu campeão, né? Todo mundo esperava que seria um europeu a ganhar o torneio, mas não esperavam que fosse o Chelsea, principalmente quando o Chelsea cai na final ali contra o Paris Saint-Germain. Todo mundo já falava de atropelo do Paris Saint-Germain. E aí eu lembro de falas do Reece James, do Colwill, falando que não tinham nenhum tipo de medo do Paris Saint-Germain, que o Chelsea tinha condições de vencer muita gente. Até acabou debochando das entrevistas e aí chegou lá, o Chelsea fez 3-0 e colocou a expectativa muito grande em cima do elenco, do trabalho do Enzo Maresca, né, que logo na primeira temporada dele devolveu o Chelsea à Liga dos Campeões, fez o Chelsea ser campeão da Conference League, em que pese o nível técnico do torneio, e campeão da Copa do Mundo de Clubes, vencendo o Paris Saint-Germain na final. Quando a temporada começa, o Chelsea já tem um baque gigantesco, que é a lesão do Colwill, que é o melhor zagueiro do Chelsea, é um cara muito impactante, ao longo da temporada passada foi, e para essa também seria, um cara muito impactante na construção das jogadas do Chelsea, e aí ele perdeu, e o Chelsea, que compra todo mundo, não comprou zagueiro. Ficou com os que tinha no elenco, que não eram grandes coisas, né? Salvo ali a exceção do Achampong, que é um atleta da base, inclusive ele faz o primeiro jogo do Chelsea na Premier League, joga bem e de repente o Maresca esquece o menino. Um dos vários problemas que o Maresca teve. A expectativa muito grande em cima do Estevão, que ainda oscila, natural, é um menino muito novo, mas o Caramujo, o Caio e a galera que vai estar acompanhando a gente aqui no CEP Futebol, o Chelsea, é até assim estranho falar isso, mas eu não acho o elenco do Chelsea um elenco ruim, em que pese ele precise de algumas reposições, mas eu acho que era um elenco muito subaproveitado pelo Enzo Maresca. E aí eu tô falando do caso do Achampong, eu tô falando de jogadores do sistema ofensivo como o Gittens e o próprio Estevão, que acabavam, né, perdendo espaço com o Maresca em alguns momentos, para ter jogadores como o Pedro Neto, o próprio Garnacho, que eu não acho um atleta ruim, mas que, comparado aos dois aí que eu falei, Estevão e o Gittens, é mais limitado. Acho que o Garnacho é um cara de muito mais ataque ao espaço, de se posicionar, ele não é bom no 1 contra 1, pelo contrário, acho que ele deixa muito a desejar, e acho que isso acabou minando o trabalho do Maresca. Não só isso, acho que para quem não acompanha assim, o Chelsea, apesar do dinheiro gasto, eu acho o trabalho da atual diretoria, né, dos donos do Chelsea, os atuais donos do Chelsea, bem ruim. Não tem um sentido, o time não tem uma linha com que se trabalha, mas também a herança que eles pegam, digamos assim, é uma reta final do período do Abramovich bem ruim, que já começaram a acontecer muitos erros, contratos assim, não sei se a galera, se vocês lembram, da dificuldade que o Chelsea teve para se livrar de alguns jogadores, né? Kepa, Ziyech, esses caras, porque os contratos eram absurdos.
Então, o Abramovich ele conseguiu muitos caras através de uma metodologia que a gente conhece alguns profissionais aqui no Brasil fazendo, né? O cara ganha 200 mil libras, a gente paga 600. Então, inflacionou muito, deu contratos longos, e aí o Chelsea teve esse problema. Mas na atual temporada, não acho um elenco ruim, mas um elenco que foi subaproveitado. Estou curioso para ver agora sobre o comando do Rosselló. Ele já estreou perdendo para o Arsenal, mas aí era um confronto que o Chelsea estava longe de ser favorito. Ainda assim, o Chelsea, em alguns momentos do jogo, conseguiu competir com a equipe do Arsenal. Sei que é muito pouco, mas conseguiu competir. Vem de 2 vitórias, né? Uma vitória na Premier League e uma vitória na Liga dos Campeões, mas essa vitória da Liga dos Campeões, ela deixa o torcedor um pouco desanimado, porque foi contra o Pafos, em casa. O Chelsea poupou uma parcela considerável do time, mas o jogo foi muito ruim. O Chelsea acabou dependendo de um gol do Caicedo numa bola parada para poder ganhar o jogo, e algumas coisas também reforçam assim, o quanto algumas peças desse elenco são limitadas. O Pedro Neto é um atleta que ele até aparece ali fazendo os golzinhos, mas é um jogador limitado. Nesse jogo, ele tem uma estatística bizarra. Ele tentou 15 cruzamentos e errou todos os cruzamentos que ele tentou. E aí, assim, foi uma dificuldade absurda. O Rosselló ainda está tentando achar quem vai ser esse cara do ataque. Ele falou do João Pedro. Oi. O Neto tem filhos? Não sei. Se ele não tem, ele não vai ter. Provavelmente não vai ter, a menos que algo mude. Meu Deus do céu. E assim, só para a gente fechar esse panorama do Chelsea, acho que um problema também muito grande é ali na função do camisa 9, porque o João Pedro chega e o Super Mundial dele deixa a expectativa muito alta, mas quem acompanhou o João Pedro ao longo desse tempo todo sabe que ele nunca foi um 9 goleador. Ele nunca teve aquela temporada que você olha e fala, nossa, ele fez 25, 30 gols. Como, por exemplo, o Gyökeres, que não está bem no Arsenal, mas já fez, o Solanke, que já fez no Bournemouth. Então, todo mundo ali tem o seu centroavante goleador, em algum momento, ou que foi esse atleta. O João Pedro não é esse jogador. Ele é um cara de muita mobilidade, ele marca os seus golzinhos, ele até tem uma quantidade considerável de participações em gols nessa temporada, mas ele tem muita dificuldade de ser esse 9 de referência. O 9 de referência que o Chelsea tem hoje é o Delap, que é um cara que, na minha opinião, não está no nível do Chelsea. Não é um atleta para o Big Six. É um jogador extremamente limitado, ele é bem aquele centroavantão inglês trombador, né? Porque eu acho que o Harry Kane é o ponto extremamente fora da curva do que é um centroavante inglês. O Harry Kane é um 9, é um 10, é um 8, ele é o que ele quiser, sabe? Ele escolhe aonde ele joga. O Delap não, o Delap é muito limitado, e o Chelsea teve o Delap diante do Pafos, ele não produziu muita coisa. Então, é uma temporada com muitos problemas nesse time do Chelsea, mas que começou com muita expectativa. Não confio tanto assim na atual direção para corrigi-los, tá? Acho que eles não vão mudar a mentalidade. Inclusive, o Chelsea estava com um rumor, por exemplo, de Douglas Luiz, que para mim é um atleta que em nada resolveria os problemas do Chelsea. Mesmo que o Ezugo seja um jogador que até hoje eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim, porque ele jogou pouco e quando ele jogou, ele pouco apareceu. O Lavia é muito bom, mas ele não joga, ele tem problemas sérios em ficar saudável. A temporada do Chelsea é uma incógnita, gente. Tem um confronto, o Caio falou do Barcelona, o Chelsea tem um confronto contra a Napoli fora de casa para tentar se classificar ali naquela fase direta da Liga dos Campeões para a próxima fase. Mas a sensação que eu tenho é que o Chelsea vai ter muita dificuldade assim que pegar o primeiro adversário um pouco qualificado. Não estou nem falando de pegar os top tiers, assim, Bayern, Arsenal, não. Se pegar um time um pouco mais ajeitado, o próprio Barcelona, que o Chelsea pegou num outro cenário, um pouco mais esfacelado, se o Chelsea pegar um Barcelona completo, eu não sei se o Chelsea tem condições de passar. Eu acho que a temporada do Chelsea, de novo, na melhor das hipóteses, vai ser uma classificação para a Liga dos Campeões via campeonato inglês. Boa, boa. Mas enfim, vamos ver, hein? E agora só aquele palpitezinho para fechar aqui. Jogo do Barcelona no final de semana, Caio, vai ficar quanto? Aí é goleada, né, contra o Lanterna. 4-1 pro Barça. Olha. E o do Chelsea, Pedrão? Eu acho que vai ficar 1-1. O Chelsea vai até o estádio do Crystal Palace jogar fora de casa, eu vou apostar 1-1. Eu aposto Burnley 3, Tottenham 2, tá? Palpites aí. Então, quem quiser fazer a betezinha aí, ó, joga aí e conta pra gente depois se der bom.